Porque graças à cruz, nós recebemos o direito de entrarmos no santo lugar e atravessarmos o santo lugar e ir até o santo dos santos. Graças à mediação de Jesus, graças à cruz de Cristo, nós recebemos a honra, o privilégio de estarmos diante de Deus, de louvarmos a Deus diretamente, de falarmos a Ele diretamente, isto é, a oração, de apresentarmos a nossa vida como sacrifício vivo a Ele, e Ele receber, e Ele se agradar de nós. Graças à cruz de Cristo, nós temos o privilégio de fazer aquilo que só os sacerdotes, só os da linhagem levítica, só os da família de Arão tinham direito, que era o quê? Eu vou te conduzir até a presença de Deus. Venha comigo, agora preste atenção, porque você não pode passar do átrio, mas deixa, eu vou atravessar o átrio, eu vou entrar no santo lugar e eu vou pedir a Deus em favor da tua vida. Sabe, antigamente era assim, o cidadão comum ele só ficava no átrio e ele via o sacerdote apresentando o sacrifício e o sacerdote entrando no santo lugar e pedindo por ele. Nós, na nova aliança, nós somos como os sacerdotes que adentram, que passa, aleluia, que atravessa o átrio e entra no santo lugar, e quando ele quer mais, aleluia, ele não fica no santo lugar, ele invade o santo dos santos e chega o mais próximo de Deus. Nós temos a honra de conduzir pessoas até o Calvário, até o santo lugar, até o Santíssimo. E essa honra foi nos dada, e ela ficou bem clara no ide do Senhor Jesus, quando ele disse: ide por todo mundo e pregai a toda criatura. Quando ele disse: ide, fazei discípulos de todas as nações. Aquilo que os sacerdotes faziam na antiga aliança, nós fazemos na nova. Ezequiel estava chorando, ou melhor, ele estava abatido, porque o lugar onde ele ministrava era lá em Jerusalém, ele estava distante, impedido de voltar. Ele foi impedido de ser consagrado como sacerdote, ele não tinha mais o direito de exercer o seu ministério, ele nem iniciou, e é isso que o deixa triste. Isso deveria nos deixar triste, né? Hoje em dia tem lugares onde os filhos de Deus são impedidos de cultuar abertamente, são impedidos de publicamente anunciar a Cristo. Em alguns lugares, eles até são permitidos, entre aspas, a exercer a sua fé, mas propagar a sua fé, anunciar a outros, é impedido. Tem lugares que os nossos irmãos, quando descobertos, eles são criminalizados, eles são condenados, são torturados, são martirizados. Irmãos que são impedidos de anunciar o Evangelho, de viver a fé, mas isso não os impede de adorar a Deus e continuar anunciando que Jesus Cristo é o Senhor e o Salvador do mundo. Mas nós vivemos nesta nação, e tem muito crente que vive o contrário de Ezequiel e de nossos irmãos da igreja perseguida, da igreja subterrânea. A Babilônia se tornou para Ezequiel um lugar de tristeza, de derrota, de frustração, de morte.
Era isso que a Babilônia significava para Ezequiel. Não fazia sentido ele viver, não ali. Você consegue imaginar como estava o coração dele no ano em que ele deveria ser consagrado para iniciar o seu ministério? Ele está num lugar impedido de viver o que ele tanto sonhou. Você consegue imaginar como estava o coração dele? Ei, todos nós deveríamos sonhar, nós deveríamos alimentar sonhos como o de eu quero, pelo Senhor, ser usado para conquistar famílias. Eu quero, pelo Senhor, ser usado para libertar vidas que estão escravizadas nos vícios. Eu quero ser usado pelo Senhor para transformar vidas que estão em desgraça. Eu quero ser usado pelo Senhor para levá-lo, ou levar a Ele dezenas, centenas e milhares de vidas transformadas pelo poder do Evangelho, pelo mesmo poder que me transformou. Oh, como eu quero ser usado por Deus. Nós deveríamos alimentar esses sonhos. Nós deveríamos nos frustrar caso esses sonhos não estivessem sendo realizados. Mas sabe quais os sonhos que nós alimentamos? Quais são os sonhos que você alimenta? Como um sal. O que te inspira, o que te motiva a acordar a cada manhã, levantar daquela cama bem quentinha. O que te inspira a tomar aquele banho, lavar o seu rosto, escovar os seus dentes e partir para a labuta. Quais são os teus sonhos? Eles estão relacionados aos sonhos de Deus para a tua vida. O que te motiva, o que te inspira. Ezequiel não tinha, por assim dizer, um motivo para continuar vivendo. Mas que tremendo. O nosso Deus é especialista em transformar situações catastróficas, situações deprimentes, situações de derrotas, situações de tristeza, em situações de júbilo, em situações de vitória, em situações de transformação para melhor. O nosso Deus é especialista em transformar maldições em bênçãos. O nosso Deus é especialista em transformar as situações que estão nos levando para o fundo em situações que vão nos impulsionar para o alto. A questão é o que é a bênção para mim. A questão é o que é o alto para mim. A questão é o que é a alegria para mim, a felicidade para mim. A questão não está no que Deus pode fazer, está no que eu quero que Ele faça, ou que eu espero que Ele faça por mim. Essa é a questão. Porque para Ezequiel, que tinha a esperança de entrar no átrio e chegar no santo lugar, e para ele isso seria, sabe, o ápice do seu ministério, poder ministrar no santo lugar, poder queimar o incenso, estar perto de Deus, mesmo limitado ao santo, mesmo sabendo que ele não podia entrar no santo dos santos. Mas eu, diferente de muitos, eu entrarei no santo lugar, eu estarei na presença de Deus, eu estarei servindo ao Senhor, eu estarei ministrando ao Senhor. Eu sou um sacerdote do Deus vivo, eu vou viver isso, isso é a minha inspiração, isso é a minha alegria.
E aí ele não tem nada disso, ele está vivendo o oposto disso, o contrário. Mas versículos anteriores, a partir do versículo de número 26, nós temos uma revelação. Ezequiel lá na Babilônia, ele vê a glória de Deus, ele vê Deus assentado num trono carregado pelos querubins, aleluia. O que é que isso significa? Isso significa que ele teve de Deus mais do que ele esperava. Ele esperava ir até o santo lugar. No santíssimo lugar, a presença de Deus era representada pela Shekinah, um feixe de luz. A glória do Senhor representada por um feixe de luz, a Shekinah. Mas quando ele está na Babilônia, pensando que tudo acabou e que nada ele viverá do que ele esperou, o Senhor vem na sua glória, assentado no seu trono, porque ele é o Rei dos Reis, ele era o Rei dos Reis, carregado pelos querubins. E é nesta visão que Deus lhe aparece e lhe convoca para uma missão maior do que ele esperava. Como sacerdote, ele nunca veria a Shekinah, ele nunca entraria no santo dos santos. Mas sabe o que acontece com ele? Quando Deus vem e se revela a ele, ele vê mais do que a Shekinah, ele vê a glória de Deus, ele vê Deus na sua glória, aleluia. E ele não vai exercer um ministério de sacerdote, ele vai exercer um outro ministério, o de profeta. Naquele lugar que seria o seu lugar de morte, de derrota, de tristeza, Deus o levanta e transforma em um lugar onde ele vai ser usado por Deus para pregar a palavra de Deus, para converter o coração do povo de Deus ao Deus Todo-Poderoso. O que ele esperava era ir até o santo lugar. Deus se revela a ele, é como Deus estivesse dizendo: vem cá, Ezequiel, eu vou te levar ao lugar mais santo, eu vou te levar a um lugar que é mais santo do que o santo dos santos. Eu vou me revelar a ti como nenhum outro antes me viu. Eu vou te usar de uma forma mais poderosa do que você esperava. O teu ministério vai ser muito mais frutífero do que você desejava. O que eu vou fazer através de ti é bem maior do que você queria.